São 18 horas e 29 minutos, voltamos com o nosso Parada dos Esportes e temos a honra e o prazer de receber um dos jornalistas mais completos da história do rádio brasileiro. Eu destaco a questão do rádio porque, afinal de contas, é também o nosso mundo aqui em São José dos Campos, nós que, inclusive, nos sentimos valorizados de tê-lo conosco na crônica esportiva, na condição de comentarista esportivo da equipe da Rádio Bandeirantes. Cláudio Zaidan, muito obrigado por nos atender, boa noite, e é um prazer enorme ter você em um programa que nós mantemos aqui há 56 anos e precisávamos ter também a voz do Cláudio Zaidan nele. Walter Silva Vicente, boa noite, muito obrigado, o senhor que agradece o convite, né? Uma honra para mim conversar com você e com os ouvintes que estão acompanhando a gente. Aliás, é um programa para durar tanto tempo, tem que ser muito bom, né? Então, parabéns pela longevidade do programa. Estamos aí à disposição, Walter Senhor. Zaidan, quantas vezes nós aqui da equipe de esportes, viajando, transmitindo jogos aí do São José, no interior de São Paulo, voltando numa quarta-feira à noite, já madrugada de quinta-feira, aí o Cláudio Brasil, que estava ao volante, sempre procurava o som da Bandeirantes, né? Porque às vezes a gente conseguia, às vezes não, dependia da posição do carro, coisa e tal, e ele dizia o seguinte, e era uma verdade, né? Bom, pronto, achei o Zaidan, agora eu não vou dormir ao volante. É impressionante, né? Quem faz história e também interfere na história dos outros, não, Zaidan? Walter, você sabe que o rádio basicamente é isso, né? É alguém conversando com as pessoas e trazendo informação, trocando ideias, análises, opiniões. E o Caminho do Sol era um programa peculiar, porque programa longo, madrugada tem menos comerciais e tal, então era possível abordar os assuntos com mais tempo, provavelmente com mais profundidade, e havia muita gente, os repórteres da rádio sempre faziam matérias especiais, e havia convidados especiais como o Fábio Sormani, Flávio Gomes, Kleber Machado, PVC, o Fábio Seixas, esse pessoal sempre participava, Newton Carlos, né? Saudoso Newton Carlos, comentarista internacional, dos melhores que o Brasil já teve. Então era bom de se fazer e fazer companhia, né? Porque geralmente na madrugada tem gente dirigindo, gente trabalhando, que precisa ficar acordado, então alguém conversando ali, trazendo notícias, informações, análises e tal, era uma maneira de ter o ouvinte fiel ao Caminho do Sol, né? Foi um programa que marcou, sem dúvida, era muito bom de fazer. E teve um detalhe também interessante. Em determinado momento ali no carro, né, eu era o segundo motorista. Eu ficava ligado para o motorista principal não cochilar em nenhum momento, né? E eu cronometrei, você falava sobre a eterna crise, o eterno conflito lá do Oriente Médio. E eu me lembro que cronometrando, foi assim uma conversa de 16 minutos e 30 e poucos segundos, uma coisa assim. Mas foi do começo ao fim algo espetacular, porque você trouxe todos os ângulos, você colocou todos os pontos de vista possíveis, você conseguiu nos prender naquele assunto durante 16 minutos, que eu tive para mim o seguinte, se um dia eu conseguir ficar sozinho com o microfone aberto, mais de 10 minutos, eu já vou me sentir um mini Cláudio Zaidan, pode ter certeza. Imagina, a generosidade sua. É que o assunto é tão bom e tão complexo, são séculos e séculos de conflito lá, que 16 minutos formam no máximo uma manchete, né? O assunto é muito complexo, então você falar 16 minutos da crise ali no Oriente Próximo, Oriente Médio, não passa de uma manchete sobre o assunto. Aliás, de assuntos assim, você tem os seus preferidos, ou tem aquele assunto que de vez em quando vinha na pauta, era notícia no dia, não tinha como fugir dele, mas você só falava mesmo para cumprir com a obrigação? Tem algum assunto que o Zaidan não gosta de tratar quando ele está no ar? Olha, graças a Deus eu tenho tido a liberdade para não falar do que eu não quero, né? E então eu gosto muito de internacional e de esporte. Internacional, desde há muito tempo, estou há 45 anos no rádio, então sempre foi um assunto que me interessou.
assiduamente, né? Lia muito a respeito, leio muito a respeito, gosto das relações internacionais, conflitos internacionais, crises diplomáticas, crises comerciais e tal, e o esporte, né? E quando a gente fala em política internacional, não é só guerra, conflito, confronto, mas também relações econômicas, e aí você tem que se embrenhar por outros assuntos, né? Por outras informações, como recentemente na crise comercial entre Estados Unidos e China. Eu gosto muito disso. E eu acho que o jornalista, a gente eu não sou especialista em nada, né? Não falo como especialista de coisa alguma. Mas eu acho que é nossa obrigação buscar mais do que a informação, porque a informação hoje em dia, você tem toneladas, você tem a cada segundo um terremoto de informações, né? É difícil até escolher qual é relevante. Então é preciso selecionar, mas não basta se limitar à informação, porque a informação todo mundo tem. É preciso contextualizá-la, buscar o fio da história para que você consiga inserir aquela informação no contexto da história e assim levar algum conhecimento mais relevante para o ouvinte, para o leitor, enfim, dependendo do meio, né? Porque hoje em dia você tem, a cada segundo você tem um festival de informações, boa parte delas irrelevantes, né? Devem ser ignoradas, porque senão o sujeito fica louco, né? Se ele for querer ler tudo que aparece, ouvir tudo que aparece, ele perde o senso, né? E há muita coisa banal, fútil. Então o negócio é filtrar, né? Desprezar aquilo que não tem importância, não tem relevância, e procurar se aprofundar no que tem relevância, buscar conhecimento não só no site, no jornal, na rádio, mas em livros, né? Livros históricos que trazem o fio da meada, para que você possa contextualizar o assunto no contexto histórico, né, Valtencino? E você, acompanhando aí esse conflito, ou que até muitos colocam como uma nova Guerra Fria, agora norte-americanos e chineses, chegaria a ponto, por exemplo, de o coronavírus ter sido mesmo uma espécie de arma química chinesa, Zaidan? Isso é tratado como uma especulação, embora tenha ganhado uma chancela importante, né, do Luc Montagnier, que foi Nobel de Medicina em 2008. E o Montagnier, ele estudou esse vírus. O Montagnier foi um dos maiores especialistas em HIV nos anos 80, anos 90. E o trabalho dele foi de tal maneira relevante para a medicina que ele ganhou o Nobel em 2008. E ele se debruçou sobre esse assunto, pesquisou muito esse novo coronavírus, Covid-19, e, na opinião dele, é um vírus produzido em laboratório, ainda que acidentalmente. Ele não disse que houve dolo, que quiseram produzir o vírus, né? Ele disse que, na opinião dele, houve um acidente, eles estavam trabalhando com o vírus e acabaram deixando que ele escapasse. Foi um acidente de laboratório. Por sinal, há um laboratório de virologia em Wuhan. No entanto, outros especialistas, também respeitáveis, e que escreveram na Lancet, na Science, e cujas opiniões merecem atenção, discordam. Eles afirmam que não, que esse vírus veio da natureza, ele não foi produzido em laboratório. Então, nós que não somos cientistas, ouvimos um lado, ouvimos o outro. A função do jornalista é divulgar as duas opiniões, porque as duas são relevantes, não são curiosos falando sobre o assunto, são cientistas, e cientistas com especialização em virologia. Então é importante ouvir, ler o que eles têm a dizer. Agora, o papel do jornalista é divulgar as opiniões e não tomar partido, né? Porque eu não tenho conhecimento científico para dizer se o Montagnier está certo ou se o outro grupo de cientistas é que está certo, né? Eu digo grupo porque o Montagnier também tinha com ele um grupo de cientistas da Índia e também um francês, um biomatemático, que apoiava essa tese. Agora, os confrontos entre China e Estados Unidos eles vão se expandindo em várias áreas, né? Por isso, alguns já caracterizam como nova Guerra Fria, como havia entre Estados Unidos e União Soviética. Tanto que, nesse momento, há uma importante frota americana no chamado Mar do Sul da China, porque os Estados Unidos dizem que a China está tentando se apoderar daquela região, mesmo com protestos do Vietnã, das Filipinas, do Japão, do Laos, contra o fato de que a China, inclusive, está levantando ilhas artificiais, colocando sua bandeira e dizendo:
essa parte do mar é minha e, portanto, essas ilhas são minhas, né? E uma frota americana seguiu para lá, inclusive com porta-aviões. Ninguém quer guerra. Porém, quando você tem forças armadas tão próximas umas das outras, pode acontecer um acidente, pode acontecer um disparo acidental. E aí as consequências são imprevisíveis, né? E há confrontos em várias áreas, na área comercial, na área tecnológica. O Trump tem feito campanhas contra a Huawei, que é uma importante companhia chinesa de 5G. Inclusive, o Reino Unido decidiu que a Huawei, a partir de 21, não terá mais mercado no Reino Unido. Enfim, nós sabemos como começou esse confronto, mas não sabemos como terminará, né, Montesir? O negócio assim que, como você mesmo coloca, é ouvir, filtrar, acompanhar, porque são projeções até complicadas em função também da condição política norte-americana. O Trump hoje está em desvantagem nas pesquisas e ele precisa se agarrar a alguns pontos para tentar reverter a situação dele. Ele não esperava passar por isso, não, Zaidan? Em janeiro ele ainda tinha uma vantagem. O Partido Democrata não havia decidido qual seria seu candidato, havia ainda as primárias, né? Porém, as primárias foram surpreendentes porque o próprio Bernie Sanders, que muita gente imaginava chegaria até o meio do ano, não chegou. E no final das contas sobrou o Joe Biden, que foi vice do Obama por 8 anos, né? Agora, a vantagem em números absolutos nem sempre é garantia de vitória, porque nos Estados Unidos você tem a votação em cada estado, e aí depende da legislação do estado. Em alguns estados, se um candidato tiver um voto a mais do que o outro, ele leva todos os delegados do estado. Em outros estados, não. Há uma divisão proporcional. Por isso, por exemplo, a Hillary teve mais votos em números absolutos do que o Trump, mas o Trump ganhou mais estados, teve mais votos no colégio eleitoral. E é uma maneira, inclusive, deles prestigiarem a ideia de uma federação, né? Os Estados Unidos são uma federação de fato. O Brasil tem sido no papel uma federação. Mas, de fato, com a pandemia, com o número de mortos, né? Um número impressionante de mortos, e com a crise econômica provocada pela pandemia, e olha que os Estados Unidos estavam com 3,5% antes da crise de desemprego. Isso é pleno emprego, porque 5% já é considerado pleno emprego. Imagine 3,5%. Então a economia estava voando e muitos postos de trabalho sendo abertos. Com a pandemia, a coisa se inverteu e muitos postos de trabalho foram fechados. E aí, claro, a economia vai mal, o presidente de plantão começa a sofrer consequências, começa a perder popularidade. E é claro que o Trump joga, sim, com essa crise com a China, ele usa isso como um trunfo eleitoral, né? Não se sabe qual será a posição do Joe Biden quando houver debates. Provavelmente o Trump trará o assunto China à mesa, para saber qual será a posição do Joe Biden a respeito do assunto. Enfim, a eleição está marcada para novembro, então ainda tem alguma coisa até lá, algum caminho até lá, mas de fato, neste momento, de acordo com as pesquisas, o Biden está em vantagem. Bom, recentemente a gente ouviu que um assunto que polariza a atenção do mundo, ele serve para encobrir outras coisas que estariam acontecendo. No restante do mundo, essa pandemia tem sido bem aproveitada, até mesmo por governos que estavam querendo uma oportunidade de se mostrar, de se apresentar. Você nota que a pandemia está mudando mesmo a cara do mundo, ou por enquanto ainda todos estão se socorrendo e se escondendo do vírus, Zaidan? Bom, Tessir, o mundo não vai mudar por causa da pandemia. A experiência histórica mostra isso, né? Nós tivemos outras pandemias e tivemos guerras, algumas inclusive muito recentes, no século XX foram 2 guerras mundiais, e que não mudaram a natureza humana. E a política acaba expressando o que é o homem, né? Suas qualidades, seus defeitos, a corrupção humana, ela se expressa na política, a generosidade também se expressa na política. Então, não acredito que teremos um novo mundo, e muito menos uma humanidade diferente, melhor. Não acredito nisso. Eu acho que isso é romantizar a crise. Nós tivemos crises muito parecidas. Essa, claro, é uma escala global, e como hoje o mundo está interligado, né?
Em segundos, você tem informações sobre um protesto no Irã. Então o mundo hoje é a chamada aldeia global lá do McLuhan, né? Então não há dúvida que essa pandemia tem essa característica nova, de ser uma crise que o mundo enfrenta conjuntamente. Agora, não acredito que sairá daí um mundo melhor, pessoas melhores, algumas sim, mas não no geral, né? O homem continuará produzindo o que ele é, ele não pode ir além do que ele é. Agora, com relação aos governos, muitos sofreram um desgaste tremendo, né? Tremendo, inclusive na Europa. O governo italiano, por exemplo, até o Antônio Conte, ele até teve sua popularidade aumentada, mas há muito receio do que vai acontecer depois do vírus estar domesticado com a economia italiana, que já vinha com problemas sérios. A Itália tem uma dívida pública maior do que o PIB. E, obviamente, vai se endividar ainda mais. É claro que na semana passada ela teve um oxigênio, né, aquele socorro europeu. A Itália vai ficar com quase 30% daquele pacotaço de trilhões de euros que a União Europeia anunciou. Isso vai amenizar a crise na Itália. Agora, com exceção daqueles países que têm tudo resolvido, como a Noruega, né, não tem problemas sociais, é um país riquíssimo, tudo está resolvido, a pandemia trouxe problemas, mas assim que ela estiver superada, o país volta a viver na sua normalidade. Agora, veja o Brasil. O Brasil vinha de 4 anos de recessão, né? E de repente toma outra paulada como essa. Ou seja, a pandemia encontrou o Brasil já com a economia muito frágil, já com muito desemprego, já com problemas sociais terríveis, e ela acabou não apenas escancarando, mas expandindo esses problemas, né? Ampliando esses problemas. Então, o Brasil terá de conviver durante algum tempo com consequências socioeconômicas da pandemia, né? Empresas que quebraram, alguns milhões que perderam emprego. Você não reverte isso da tarde para a noite, né, Walter? Não tem jeito. Olha, a conversa está tão boa, eu não podia deixar de perguntar a você sobre o mundo de uma forma geral. Eu tenho um intervalo aqui, você sabe tão bem quanto eu que o rádio precisa dos espaços, né? Posso continuar conversando com você daqui a pouco? Dá claro pra conversar? Sim. Opa, muito obrigado, dá para tomar um cafezinho aí, tomar um suco, tá bom? Tá bom, Walter. Valeu. São 18 horas e 49 minutos, seguimos conversando com Cláudio Zaidan, um dos maiores nomes do rádio brasileiro. E falar de futebol, todos estávamos sequiosos, querendo ver de novo a bola rolando, e o pessoal vai aguentando esse recomeço, mesmo com o estádio vazio, mesmo com alguns jogadores ainda buscando ritmo. Como é que você vê esse retorno do futebol, principalmente aqui em São Paulo, Zaidan? Bom, e esse tempo, que obviamente é inédito, né, Walter, que os jogadores ficaram sem entrar em campo, nem para treinar, né? Isso, claro, dificulta muito a história de estabelecer favoritismos, né? Porque, afinal de contas, uma coisa é uma pré-temporada longa, outra coisa é não treinar durante 4 meses. Eles tiveram ali treinos individuais, com orientação à distância de preparador físico e tal. E de repente, nas últimas semanas, fizeram alguns treinos conjuntos, mas com todas as precauções, e foram para o campo. Imaginar que os times estão jogando, ou jogarão amanhã, quinta-feira, ou no próximo fim de semana, o que eles podem, o seu potencial pleno, é uma ilusão, é claro que não. Então, são times que estão sendo reconstruídos, né? Inclusive alguns com perdas, né? O Santos perdeu jogadores, perdeu o Sacha, perdeu o Everson. O Palmeiras perdeu o Dudu, seu principal atacante. Hoje teve a notícia lá de renovação do Gustavo Gomes, né? Foi uma boa notícia, zagueiro titular. E além disso, há a grande dúvida como cada um volta fisicamente. Então não resta dúvida de que estabelecer favoritismos por conta do que aconteceu há 4 meses não faz sentido. É preciso ver como é que os times voltam agora. As primeiras impressões são de um Bragantino bem preparado. O Bragantino, inclusive, voltou um pouco antes, né? E bem organizado. Eles perderam o Antônio Carlos Zago, mas o Conceição está sabendo aproveitar o que o time tem. E Matheus Jesus, Rony,
o veterano Júlio César, né? Pessoal conhecido e que está rendendo bem lá no Red Bull Bragantino. Agora, o Corinthians, é interessante, porque o Corinthians até quarta-feira, e mesmo na quinta, mesmo depois de ter vencido o Palmeiras, né? Porque todo mundo imaginava, ou pelo menos a expectativa era de uma vitória do Guarani sobre o Botafogo, porque o Botafogo chegou à penúltima rodada da fase preliminar com 8 pontos. E o Guarani tinha o dobro de pontos. E mesmo em campo neutro, o Guarani perdeu. E aí deu chance ao Corinthians. O Corinthians acabou se classificando ali dramaticamente no último domingo, com a vitória do São Paulo sobre o Guarani. Mas tem um oponente dificílimo que é o Red Bull Bragantino. O Santos acumulou problemas administrativos, né? Tanto que esses 2 jogadores que eu citei, o Sacha e o Everson, foram à justiça para rescisão de contrato. Isso atrapalha muito. O Santos tem eleição em dezembro, mas boa parte da torcida gostaria que a eleição acontecesse já, para ter um novo ar, uma nova direção e novas diretrizes, né? Porque a direção tem errado demais. O Palmeiras, repito, perdeu o Dudu e não jogou bem essas 2 partidas, né? Mas não pode ser desprezado. E o São Paulo perdeu o jogo para o Bragantino e aí com o time reserva ganhou do Guarani. Mas o São Paulo, antes da parada, estava melhorando muito. O Fernando Diniz tem boas ideias e tal. É um time ofensivo, ataca muito. Inclusive o jogo com o Bragantino, que o São Paulo perdeu, foi muito bom. Foi 3-2, foram 5 gols. E o fato é esse. Por conta dessa parada, é muito difícil falar em favoritismo, né? Mas eu ainda acho que o quarteto avança, apesar de uma certa dúvida em relação a esses problemas administrativos do Santos e o fato de que a Ponte Preta cresceu muito. A Ponte estava mal na área de rebaixamento, comprou meio time lá do Mirassol e agora está classificada. E o Corinthians, que vai enfrentar um time que tecnicamente tem jogado muito bem, que é o Red Bull. Agora, o São Paulo e o Palmeiras, para mim, são favoritos. Apesar da ótima campanha do Santo André, o Palmeiras, para mim, é favorito contra o Santo André. E o São Paulo pega o Mirassol, que se enfraqueceu durante a pandemia, perdeu os jogadores, né? Então, para mim, o São Paulo também é claramente favorito nas quartas. Antes da pandemia, todos buscavam um rendimento como o Flamengo. Afinal de contas, era um time que estava sobrando. Aí a pandemia veio, o Flamengo foi seriamente afetado, até mesmo porque acabou de perder o treinador. Você entende que o Flamengo é capaz de fazer uma reposição que não traga muitos prejuízos, ou a mudança de um Jorge Jesus para qualquer outro vai deixar o Flamengo diferente também? Havia dúvidas, inclusive, mesmo com o Jorge Jesus permanecendo, ainda que ele tivesse permanecido, você nunca sabe se os jogadores continuarão jogando no mesmo nível que estavam jogando meses atrás, né? Então o Gabriel voltaria no mesmo nível, o Arrascaeta, o Bruno Henrique, que foi fundamental na Libertadores e no Brasileiro, o Gerson. Havia muitas dúvidas. E o Flamengo não fez grandes jogos contra o Fluminense. Acabou vencendo, era mais time, tinha mais recursos, mais qualidade, mas não fez partidas espetaculares, né? Teve dificuldades, inclusive, na decisão da Taça Rio, houve empate e tal. Agora, o trabalho do Jesus foi excepcional. E o Flamengo só não deve achar que tem obrigação de trazer um técnico europeu. Não. Se ele quer apostar no modo de jogar, não basta trazer um europeu. Tem de ser alguém que trabalhe com as mesmas ideias do Jorge Jesus. Pode ser, inclusive, um sul-americano, um argentino, um uruguaio, um brasileiro, né? Para que ele consiga tirar o máximo do time. O time tem, considerando a média nacional, o time do Flamengo é mais forte que os outros. Então, o treinador que foi contratado vai ter um elenco de alto nível à disposição, alto nível para o padrão brasileiro atual. É claro que hoje nós concentramos as atenções nessa reta final do Campeonato Paulista, fazemos algumas previsões em relação ao Campeonato Brasileiro, mas ainda neste ano, se as coisas caminharem, nós teremos as eliminatórias da Copa do Mundo. E a seleção brasileira, será que vai perder muito com tudo isso que vem ocorrendo, Zaidan? Olha, o Brasil sempre é candidato a título, será em 2022, mas pela primeira vez na história, nós temos uma década em que, pelo menos na minha opinião, só há um craque. Há bons jogadores, dá para formar um ótimo time, dá para ser campeão do mundo, inclusive. Mas é estranho isso, porque a história do futebol brasileiro é uma história de 5, 6, às vezes 7 craques, como em 58 na seleção brasileira. E ter apenas um
é muito estranho em relação à própria história do futebol brasileiro. Mas dá para fazer um bom time, né? E as eliminatórias aqui são longas, há dúvidas, inclusive, como é que vão viabilizar esse troço, porque ainda há uma crise da pandemia em várias regiões do Brasil, na Colômbia, no Equador, no Peru. O problema está longe de resolvido, né? Mas a Conmebol quer bola rolando, tem contratos, como quer na Libertadores também. Mas no final das contas, o Brasil deve ir à Copa, como foi a todas, né? O único país que esteve em todas as Copas. Imagino que irá ao Catar. Agora, terá de fazer modificações. Alguns jogadores chegarão, você pega Daniel Alves, o Felipe Luiz, ou o Marcelo na esquerda, Thiago Silva, são jogadores que chegarão já numa idade em que, claro, podem chegar até num bom nível. Mas é uma dúvida que o treinador vai carregar. Como é que eles chegarão daqui a 2 anos e meio, já que a Copa será no final do ano de 2022, né? Bom, só para finalizar, e o nosso rádio esportivo precisa tomar alguma providência para continuar sobrevivendo? Eu espero que aqueles que decidem vejam contratações como investimento e não como gasto, né? Muitas vezes é uma paranoia de cortar gasto e tal. Isso acaba afetando a qualidade do trabalho. É preciso investir. O futebol dá retorno. Eu acho que no rádio nada dá mais retorno comercial do que o futebol. Então, eu espero que continue investindo. E antes do nosso boa noite, Valdecir, eu quero agradecer o Rogério, que fazendo um brilhante trabalho técnico, aí ligou para mim para a gente testar o som. E agradecer todos vocês da Piratininga, os ouvintes, obviamente, todos os colegas aí, todos os companheiros que trabalham aí na Piratininga. E agradeço muito o convite. Foi uma honra para mim conversar com vocês, Valtencir Vicente. Olha, e para nós também um prazer enorme, afinal de contas, podemos colocar na nossa galeria de convidados ilustres que tivemos também o Cláudio Zaidan participando. Um abraço, felicidades aí na sequência da temporada, desse restante de temporada, e até um próximo contato. Muito obrigado, viu, Zaidan? O senhor que agradece. Fica com Deus, Valtencir. Um abraço. Você também. 18h58. Portanto, entrevistamos Cláudio Zaidan, um dos maiores nomes do rádio brasileiro, participando conosco aqui no Parada dos Esportes. Mais do nosso conteúdo, entrevistas que já fizemos aqui, você pode encontrar na nossa página no YouTube. Vai lá, Celso Gomes, Chaga Júnior, fazendo um brilhante trabalho de produção, fazendo os contatos, colocando as entrevistas à disposição para quem não pôde nos acompanhar aqui ao vivo. E nós voltaremos amanhã às 18 horas. Eu sigo aqui de plantão na redação do site esportivo jogandojuntos.com.br. Uma boa noite a todos e até amanhã. ZYK 661